Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu dou glórias a Ti, porque Tu és bom e o Seu amor permanece, dura para sempre. Eu dou glória a Deus porque o Senhor libera Teus anjos a ministrar em nossas vidas. O Senhor libera Teus anjos a ministrar sobre a Tua igreja, Teu povo, Teus escolhidos, Teus eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Eu dou glória a Deus porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Eu digo pela fé que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Levante a sua mão e diga por fé assim, ó: pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na graça de Deus, onde flui o amor. Ao Senhor mais uma vez. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graçaeapostolado.com, graça e paz a você que me assiste no YouTube, e graça e paz a vocês aqui no MGA em Santo André. Amém? Alimente o seu espírito. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Alimente o seu espírito. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos filhos de Deus têm errado no seu dia a dia, na vida. Por quê? Porque não têm alimentado o espírito. Alimenta a carne, alimenta a alma. E por último, ou muitos quase nunca, alimenta-se o espírito. E então a vida cobra isso. É igual uma pessoa que não sabe administrar o seu salário. Se a pessoa ganha 5x e ela gasta 6x, 1x parece que não é nada, né? Mas depois de 12 meses serão 12x. Se ele ganha 5x, já estará devendo 12x, porque 1x a mais por mês, do vezes 12 serão... Quer dizer, então quem não administra a sua vida, na hora parece que não é nada, mas o futuro vai cobrar. Lá na frente a vida cobra. E isso também serve para a vida espiritual. Se você não alimentar o seu espírito, o resultado de uma pessoa que não se alimenta na carne é o quê? É ficar fraco na carne? É ficar doente, né? Pega gripe fácil, e dor de cabeça, e tontura, fraqueza na carne, porque não se alimenta. No espírito é a mesma coisa. Se a pessoa não alimenta o espírito, ela fica fraca no espírito. Ainda que é salva, ainda que é abençoado, mas é fraco no espírito. Vamos ver aqui, ó.
Vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar para vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim, Paulo falando: o mesmo Deus de paz santifique completamente. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Olha a ordem que está. A Bíblia não foi escrita sem querer, tá? Tudo que está na Bíblia não é sem querer. Se está numa ordem, é na ordem que está. É igual Efésios 4, né? Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Não foi colocado de qualquer jeito. Se está na ordem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e depois o mestre, é essa que é a ordem segundo a vontade de Deus. Amém? Como também aqui em Tessalonicenses 5:23, ó. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. O que é plenamente? Como um todo, né? Se você cuida do seu corpo como um todo, se você cuida da sua alma como um todo, você deve cuidar do seu espírito como um todo, plenamente. É verdade que, eu já disse e vou falar de novo, porque isso aí é muito sério. Muitas pessoas, e quando eu digo pessoas, eu me refiro aos cristãos, né? Aos filhos de Deus, mesmo em graça, não alimenta o seu espírito. Bom, se a carne se alimenta com comida carnal, logo o espírito se alimenta com comida espiritual. A pastora citou aqui e eu vou citar também. Pode marcar no seu caderno, não precisa abrir a Bíblia, mas marca aí. Colossenses 3,16, Paulo disse: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ou seja, alimente-se com a palavra, alimente o seu espírito, porque no dia a dia da vida você vai precisar ser forte. Paulo disse em Efésios, para que possais resistir no dia mau, né? E depois de haver feito tudo, permanecer firme. Como é que alguém consegue permanecer firme em meio a lutas, a tribulações, a situações, problemas do dia a dia, familiar, financeiro, problema físico, problema de saúde, crise no país que mora? Como é que a pessoa consegue ficar firme? Perseguições, como é que ela consegue ficar firme? Só tem uma resposta: se tiver com o espírito bem alimentado. Aliás, eu vou ler, eu citei, mas eu vou ler. Deixa o Tessalonicenses aberto, abre aí em Colossenses 3, eu vou ler também, assim fica melhor, porque eu quero mostrar para vocês algo aqui, que está em Colossenses 3:16. Colossenses 3:16. Olha lá, ó. Eu vou mostrar em Colossenses 3,16 o resultado, a consequência de uma pessoa que alimenta o seu espírito, ou que mantém o seu espírito alimentado. Porque você vê que na carne você toma café da manhã, né? Você almoça, você toma café da tarde, você janta, e muitos ainda tomam um café antes de dormir, né? Um biscoito, uma bolacha, quer dizer, ele está alimentando a carne, né? E a alma? A alma se alimenta com o quê? Quando você vai num shopping, numa loja, você vê uma jaqueta de couro vermelha, né? Uma jaqueta de couro preta, você vê uma jaqueta normal de jeans, a jaqueta jeans custa R$100, mas a jaqueta de couro custa 600. Mas você trabalha, você tem condições, então você vai lá e compra a jaqueta de couro de R$600, aquela que você gostou, você se sente bem. Isso é alimentar a alma. Alimentar a alma é isso aí, né? Alimentar o corpo é comer arroz e feijão. Alimentar a alma é isso aí. Ah, eu quero ter uma Mercedes, uma SLK conversível. Nossa, eu não quero aquela Mercedes normal, eu quero uma conversível. Então você trabalha, junta dinheiro, vai lá dar a entrada, ou compra à vista, não sei. O que é aquilo lá? É um sonho. Ah, eu quero uma casa com piscina, quero a piscina assim e tal, não sei o quê. Eu quero uma chácara, Isso aí é alimentar a alma. Quem está entendendo?
Isso é alimentar a alma, o seu gosto, o seu prazer. Uma coisa simples é alimentar a alma. Estou com uma vontade de comer um yakisoba. Coisa simples. Estou cansado de comer arroz e feijão. Quero comer yakisoba. É R$20. Vai lá e alimenta a alma. E o corpo junto. Estão percebendo? Um prazer, né? Estou com uma vontade de comer uma torta de morango. Sabe aquela que vende na padaria? Aquela torta assim, com um monte de morango em cima. Aí você vai lá, você come com prazer. Isso aí está alimentando a sua alma. E o corpo por consequência, né? Mas eu estou falando sobre alimentar a alma. E o que seria alimentar o espírito? Está aqui, ó. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Para aí. Vou ler de novo. Coloca o dedo no verso 16, que ele tem duas partes esse texto. A parte A, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olhem para mim. Ora, a palavra de Deus não vai habitar em você do nada, abençoado. Se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, né? Não pega na Bíblia, não investe em você mesmo, né? Meia hora, 1 hora, 2 horas, não sei, por dia, por semana, não sei. Você tem que ler a Bíblia, né? Porque se você não lê, você não vai conhecer. Não tem como conhecer sem ler. A palavra de Cristo habite em vós. Se você não lê, ela não vai habitar nunca. Eis o motivo porque está cheio de crentes ignorantes, de cristãos ignorantes. Você fala para a pessoa, para o crente, olha, está escrito. Não é bem assim não. Porque ele não leu, ele não conhece. Se ele lê a Bíblia, ele vai ver que é assim. Não tem outro modo de ser. É como está escrito. Mas eu conheço muitos crentes ignorantes. Eu conheço muitos. Eu conheço cristãos ignorantes. Eu conheço. Da lei, pentecostal, ignorante. Que não dá para conversar. Você não tem um diálogo. Você não tem espaço. Você não tem chance, não tem vez para conversar. Por exemplo assim... Ô irmão, glória a Deus pela sua vida. Ô irmão, vamos compartilhar da palavra. Olha, eu estava lendo em casa esses dias, até o pastor leu lá na igreja, aqui em Hebreus 2,14, dizendo que Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo. Você não tem essa chance. Porque se você for falar isso com eles, para, não é bem assim não. Não, pode parar, não é assim. Ô irmão, eu estou só lendo a Bíblia. Vamos compartilhar o que está escrito. Então, existem muitos crentes ignorantes. Muitos cristãos ignorantes. O que é ser ignorante? É ignorar, ou seja, não conhecer. Então, se ele não conhece, como que a palavra vai habitar nele se ele não conhece? E ele não conhece por quê? Porque não lê. Não tem como dormir ignorante e acordar com o pleno conhecimento. Se você ficar 50 anos sem ler a Bíblia, vai ser 50 anos sem entender a Bíblia. Sem conhecer a Bíblia, você não leu. Quem está entendendo? Não há outra maneira, hein? Se você não lê, você não vai conhecer. E se você não conhecer, você não vai entender. Nunca. Eis o motivo porque está cheio de crente na terra que não entende a Bíblia. Anda com ela debaixo do braço, leva na bolsa, na pasta, mas não entende por quê? Não conhece. Por isso que para mim entender a graça foi fácil, porque eu já conhecia a Bíblia. Quando Deus veio me revelar a graça, eu já conhecia. Eu sempre tive o hábito de ler a Bíblia 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas. Eu já passei 5, 6 horas lendo a Bíblia. Não é fanatismo, não. Eu precisava entender o que eu estava lendo. Então eu lia Colossenses, o livro inteiro. Eu lia Provérbios, o livro inteiro de Provérbios, de uma pancada só. Eu lia 1 Reis, eu lia Salomão, Cantares, eu lia Crônicas, eu lia 1 Samuel, eu lia Êxodo, eu lia 1 Coríntios, eu lia Efésios, eu lia Gálatas, eu lia Colossenses. Então, quando Deus me revelou a graça, então por isso que Paulo diz. Aí eu fui só encaixando as coisas, porque eu já conhecia. Agora, se eu não conhecesse nada, como é que eu ia entender algo que eu não conheço? Talvez, irmão, você não entende a graça porque você não conhece a Bíblia. Não, cuidado, hein? Não é assim não. A pessoa que fala isso não conhece a Bíblia. Pode perceber. Aquela pessoa no serviço que você começou a falar com, porque não conhece a Bíblia.
Se conhecesse, ele ia falar: irmão, é verdade mesmo, meu pastor lá não prega assim, ele não ensina, mas está escrito. Da pessoa, o que ele faz? Quando ele não conhece, ele não tem argumento, ele foge da conversa e chega até a perder a amizade. Por quê? Porque ele não tem argumento. E por que ele não tem argumento? Porque ele não conhece. E por que ele não conhece? Porque ele não lê. Ninguém na terra vai dormir na ignorância e acordar com o pleno conhecimento. Não tem como. Se você não lê a Bíblia, você não vai conhecer nada a respeito das coisas de Deus. E se não conhecer, não tem como entender. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Diga, só há uma maneira, diga isso, da palavra de Deus habitar em mim abundantemente. Diga, lendo a palavra. Está claro? Porque se você não lê, como que ela vai habitar em você? Está claro ou não está claro? Vamos para a segunda parte do texto? Colossenses 3,16. Toda sabedoria admoestando-vos uns aos outros, olha lá, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Isso aqui é a consequência da palavra habitar nele, no crente, no cristão. Isso aqui é consequência. Alô, olha aqui o verso 16. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Isso aqui é o quê? Isso aqui é consequência de um espírito que está bem alimentado. Está claro ou não está claro? Quando você vê uma pessoa na igreja, seja ela qual for, na graça ou na lei, porque na lei também tem crente cheio do Espírito Santo. Na graça tem, deve ter, na lei tem e deve ter. Isso aí independe da aliança. Independe da doutrina. Ser cheio do Espírito Santo independe da doutrina. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é uma manifestação do Espírito. É uma manifestação do Espírito. É o gozo do Espírito na ovelha. O Espírito Santo já habita na ovelha. Então quando a ovelha louva a Deus, por vezes ela pode ser cheia do Espírito Santo, independente se ela crê na graça ou na lei. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está claro? Porque é o Espírito Santo que habita no crente. Então olha aqui, ó, Colossenses 3,16, que eu vou mudar de assunto. Falando com uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Isso aqui é consequência de um crente que tem alimentado o seu espírito. Se você vê na igreja, seja qual for, qualquer ministério, qualquer denominação, se você vê na igreja um crente murcho, muxiba, né? Parecendo um maracujá velho, murcho, muxiba, não louva, não sente a presença de Deus, não canta, não exalta, ele está fraco no espírito. Ele está fraco no espírito. Não tem outra explicação. O que o Salmo 100 diz? Salmo 100, verso 1. Celebrai com moleza ao Senhor, amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Salmo 100. Estou lendo um livro da lei. O senhor está vendo como que ser cheio do Espírito Santo independe a aliança? Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor. Júbilo. Vitória! Vitória! Rei! Rei! Isso é júbilo. Agora no louvor, igual a abençoada disse, né? Diz que passou em frente de uma igreja, a igreja louvando a Deus, todo mundo sentado, batendo palma assim. É lá mesmo. Parecendo um velório. Como é que você vai louvar a Deus sentado, abençoado? Salmo 101. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Dá uma salva de palmas ao Senhor com alegria aí. Mostra um sorriso. Diga, papai. Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse em Romanos. Você quer ver? Olha o que Paulo disse em Romanos. Olha aqui, ó. Abre aí. Romanos 12. Pode fechar o Colossenses. Só marca no seu caderno e abre Romanos 12.
verso 11. Depois eu vou voltar no Tessalonicenses. Romanos, você está em Colossenses antes. Romanos 12, 11. Paulo falou: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos aonde? No Espírito. Agora, por que Paulo falou isso? Porque no mínimo tinha crente muxiba, crente maracujá. Maracujá de gaveta. Murcho, muxiba. Alô, por que Paulo falou isso? Olha lá. Ó, Romanos 12, 11. Paulo está exortando. Ô irmãos, não sejais vagarosos no cuidado. Sabe aquele crente devagar? O crente Martinho da Vila? Conhece o crente Martinho da Vila? É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Esse é o crente Martinho da Vila. Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede como? Quero ouvir, sede como? Sede fervorosos no Espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Está claro ou não está claro? Digam todos, Romanos 12, 11. Levante a mão e diga: eu não devo ser vagaroso no cuidado. Eu devo ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Olha lá como que você faz sua confissão, hein? Eu devo ser fervoroso no Espírito. Não, desse jeito você não vai ser nunca. Do jeito que você fala é o que é por dentro. É assim. Do jeito que você fala, porque o que é falar? É expressar o que tem dentro de você. O que é dançar? É expressar a alegria. Alô, você não vê ninguém dançando num velório. Porque ele está como? Por dentro. Triste. Mas numa festa, como que a pessoa fica? Ele não fica alegre? Dançando? Porque ele está, por dentro ele está alegre. Então ele dança. Então aqui, ó. Alô, vamos ver como que você fala aí, hein? Vamos ver como que você fala. Diga: eu devo ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Marca aí Romanos 12, 11, para você nunca mais esquecer, hein? Então volta lá no Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 23, que eu já vou mudar de assunto. O assunto hoje é: alimente o seu espírito. Você vai ver o último versículo que eu vou ler, irmão. Irmã, continua firme assistindo aí. Você vai ver o último versículo que eu vou ler. Como que Deus vai falar com você. Fechar com chave de ouro. O assunto hoje: alimente o seu espírito. Como? Como é que alimenta o espírito? Da palavra de Deus. Não há outra maneira de se alimentar o espírito. Você alimenta seu corpo, sua carne, comendo arroz, feijão, macarrão, macarronada, estrogonofe. Você alimenta comendo coisas carnais. A carne se alimenta com coisas carnais. O espírito se alimenta com coisas espirituais. Está claro ou não está claro? E a alma se alimenta com o quê? Com o gozo, com o prazer, né? Ah, eu quero comprar aquele carro daquela cor. Não, dessa cor que eu quero. Aí você compra, você... Agora sim. Você viu o carro que eu comprei? Bonito, né? Ele alimentou a alma. Ele está feliz. Não é assim? Né? A pessoa casa. Ó, eu casei sábado, hein? Gosta a pessoa... Você viu que eu fiz uma burrada, casei sábado. Aí ele não alimentou a alma, não. Ele fez burrada mesmo. Mas geralmente quando a pessoa está alimentando a alma, ele está satisfazendo os seus desejos, né? Tessalonicenses 5:23, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que um apóstolo e profeta interpreta o verso 23? Como é que um apóstolo e profeta interpreta o verso 23? Agora eu vou falar uma coisa aqui que Paulo não falou, tá? E eu tenho autoridade para falar e liberdade para falar, porque Paulo disse, ó, eu pus o fundamento e outro, então eu vou edificar. Quando Paulo pôs o fundamento, o que é colocar o fundamento? Fundamento é alicerce. Quando você vai fazer uma casa, né, você não começa pelo azulejo, não é, abençoado?
A casa você começa pelo alicerce, né? Cava, como que chama aquela vala lá? Cava aquela rua que cava para colocar. Lança ali o alicerce, né? Depois vem levantando. O que Paulo colocou na obra de Deus, na igreja? Ele pôs o fundamento, o alicerce. Eu coloco os azulejos. Eu coloco lustre para a casa ficar bonita. Eu que pinto as paredes. Eu que lixo, massa fina. Sou eu que faço isso. Paulo pôs só o grosso. Só o alicerce, só o fundamento. O alicerce que ele pôs foi esse, ó. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Agora eu vou deixar a casa bonita. Vou passar uma massa fina, vou pintar, né? Vou deixar a coisa bem bonita. Como é que se edifica sobre o alicerce que Paulo colocou do verso 23? Paulo disse, todo o vosso espírito, alma e corpo. Isso é o fundamento. Diga, esse é o fundamento. Diga, o fundamento que Paulo pôs. Diga, todo o vosso espírito, alma e corpo. Diga, esse é o fundamento. Diga, como é a edificação? Do MGA, diga. Porque por aí eu não sei como que é, tá? Eu não sei como que é por aí. Como é a edificação do MGA. Paulo disse, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Esse é o alicerce, é o fundamento. Agora eu vou edificar. Eu vou pôr o azulejo sobre o fundamento que Paulo pôs. Tem caneta aí? Fundamento, todo espírito, alma e corpo. Edificação, o homem é um espírito, vírgula, tem uma alma, vírgula, e habita num corpo, ponto. Dois tipos de apóstolos diferentes. Um que lançou o fundamento, Paulo, e outro que está edificando sobre o fundamento que ele pôs. O que eu estou fazendo aqui? Colocando o azulejo, pondo lustre, deixando bem bonito a casa que Paulo lançou o fundamento. O fundamento, Tessalonicenses 5:23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Esse é o fundamento que não pode mudar. Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento, e eu não estou colocando outro. Eu estou apenas deixando o fundamento de Paulo bonito, edificando sobre o fundamento que ele pôs. Como? Te ensinando que o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Quem entendeu? Isso Paulo não explicou. Diga, porque ele só lançou o fundamento, diga isso. Quem está edificando aqui hoje? Quem? MGA, está edificando a sua vida. E para você aplaudir a Deus, eu edifico a sua vida com ouro, com prata e pedras preciosas. Quem recebe essa palavra? Eu vou ter que falar essa. Eu edifico a sua vida com prata, ouro e pedras preciosas. Mas tem uns por aí que estão edificando a vida das pessoas com carvão na cara. Passando carvão. Você viu lá na internet que coisa feia? Mulher tão bonita, a mulher dele é bonita, né? Passando carvão na cara, uma coisa feia, mano. Abençoado, eu não serviria para ser um deles não, viu? Porque quando chegasse na hora de passar o carvão na cara, eu ia falar assim, eu ia falar igual o Isaac falou para Abraão, eu ia falar assim, mas aqui está o carvão, ali está o sal grosso, aqui... onde está a picanha para a gente fazer o churrasco? Eu vou pegar o carvão e passar para outra coisa. Você acha que eu vou passar o carvão na cara, abençoado? Digam comigo, eu sou um espírito, tenho uma alma, habito em um corpo. Se você entender mesmo o que eu estou falando nessa frase, você vai perceber que você não é você. Porque você está dentro de você. Pegou? Quer que eu fale de novo? Vou falar de novo. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito. Quem habita? Eu. Eu habito aonde? Em um corpo. Logo, esse eu é o meu espírito, que é o verdadeiro eu. Quer ver isso na Bíblia? Romanos 7. Vamos ver o fundamento que Paulo pôs? Deixa o Tessalonicenses aberto que eu já volto aí. Olha aqui Romanos 7. Ó. Alô? Um apóstolo de edificação, ele tem que falar em cima do fundamento que Paulo colocou.
Amém, abençoados? Ele não pode falar fora. Eu não posso falar fora. Eu não estou lançando um outro fundamento. Eu estou apenas pondo um azulejo sobre o fundamento que Paulo já colocou. Romanos 7, quem já achou? Verso 22. Olha lá. Ó. Romanos 7, 22. Paulo falou: pois segundo o homem interior. Quem que é o homem interior? Digo, o Espírito. Olha lá. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aí, esse que é o nova criatura. Quem que é o nova criatura? Digo, o homem interior. Digo, o Espírito. Está claro ou não está claro? Pode aplaudir ao Senhor. Coloca o dedo em Romanos 7, 22 e diga assim, ó: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Alô, a sua carne tem prazer na lei de Deus? Claro que não. Paulo disse que a carne não sujeita à lei de Deus. Lembra que ele falou em Romanos 8? A carne não se sujeita à lei de Deus. Diga, a carne não se sujeita à lei de Deus. Diga, mas o meu espírito tem prazer na lei de Deus. Dá um sinal, está claro ou não está claro para vocês aí? Olha aqui em 1 Coríntios 6. Fecha o Romanos, vai para Coríntios. E depois eu vou para Tessalonicenses e vou voltar lá. Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. O assunto hoje: alimente o seu espírito. Você vai ver o último versículo que eu vou ler. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se une ao Senhor é o quê? Espírito. Você está dizendo aí que eu sou um espírito? Não, não é eu que estou dizendo. Está escrito. E se estiver escrito, eu creio. Você viu o que o apóstolo falou? Ele disse que nós somos um espírito. Não é Gasparzinho, é um espírito. Alô? Um espírito tem algumas interpretações que é a mesma coisa. Um espírito, um anjo, um filho. Está claro ou não está claro? Hebreus 2,14, alguém lembra de Hebreus 2,14? Visto que os filhos participam da carne e sangue, eu posso mudar. Visto que os anjos participam de carne e sangue. Ou, visto que os filhos participam de carne e sangue. Por quê? Porque os filhos de Deus são espíritos. Porque Deus é espírito. Está claro ou não está claro? Olha ele, por favor. Abba Pai. Coríntios 6, 17. Eu quero ouvir de vocês. Coríntios 6, 17. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Interessante, né? Mas o que se une ao Senhor? Alguém diria assim: quando que eu me uni ao Senhor? Quando eu aceitei Jesus, aí eu me uni ao Senhor. Não. Porque se alguém se une ao Senhor quando aceita Jesus, então essa glória seria para Ele. Mas Paulo diz que ninguém deve se gloriar. Deve se gloriar no Senhor. Quando que se uniu ao Senhor? Segundo Coríntios 5,18. Quando Deus nos reconciliou em Cristo. Está claro ou não está claro? Diga comigo: eu me uni ao Senhor. Alô, vamos deixar claro isso aí, hein? Esse eu me uni é o seu espírito. Porque você é um espírito que habita em um corpo, que tem uma alma. Está claro ou não está claro? Então diga: eu me uni ao Senhor quando Deus me reconciliou consigo mesmo em Cristo. Quem quiser anotar o endereço, 2 Coríntios 5, 18. Amém? Vamos voltar para o Tessalonicenses, que então vou sair do meu assunto lá e vou continuar esse apostolado maravilhoso. 1 Tessalonicenses 5, 23. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Vocês já escreveram aí? Escreva aí na sua Bíblia aí, ó. Porque aqui no Tessalonicenses, na Bíblia Vida, a minha tem espaço para escrever, ó. Eu não sei se a sua, se for de outra editora, eu não sei, mas olha aqui, ó. Olha aqui o espaço que tem aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, ó. Olha o espaço que tem. Então dá para você escrever aí, ó. Eu sou um espírito, vírgula. Tenho uma alma, vírgula. E habito num corpo. Você precisa entender isso aí, tá? E para entender, escreva assim, você vai ter essa lição espiritual para o resto da sua vida.
Vamos mudar de assunto então? Mais uma confissão, mais uma vez. Diga, levante a mão e diga assim, ó: eu sou um espírito, tenho uma alma, habito em um corpo. Quando você olhar no espelho, você pode até conversar lá com o cara do espelho lá, tá? Com a imagem. Você vai lá e fala assim para ele, ó: você não é você. Aí você fala para ele, porque você está dentro de você. Tá claro? Não tá? Tá entendendo aí, pessoal? A verdadeira abençoada não é essa que eu estou vendo aqui com os olhos. Eu estou vendo uma carne que um dia vai para o pó, voltar ao pó. Não foi por essa que Jesus morreu. O verdadeiro abençoado está lá dentro. É espírito que está abençoado, que está salvo, que já está santificado, que já foi reconciliado. Tá claro ou não está claro, hein? Essa carne aí não vale para nada, abençoado. Essa carne aí não vale para nada. O que foi, irmã? O pastor disse que minha carne não vale para nada. Não vale mesmo, abençoado. Se valesse, ela não morria nunca. Se valesse, ela não ficava velha. Se valesse, não ficava doente. Tá claro ou não tá claro? João capítulo meia dúzia. Pode fechar o Tessalonicenses agora. Contanto que você diga mais uma vez: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. João 6. Guarde esse entendimento, hein? Vou falar mais uma vez, ó. Você não é você. Porque você está dentro de você. Está entendendo ou está ficando louco? Você está entendendo ou está ficando louco? Vamos de novo? Você não é você. Ah, não, eu sou quem então? Chacrinha? Não, abençoado. Você não é você. O verdadeiro eu está dentro de você, que é o seu espírito. É esse que é o salvo. Por isso que não tem lógica batizar a carne. Você vai batizar a carne em nome de Jesus, ou em nome do pai, em nome do tio, em nome do primo, em nome do cunhado. Isso não muda nada. O verdadeiro salvo está dentro de você. Você pode molhar a carne o dia inteiro que não atinge o homem interior. Você pode tomar suco de uva, suco de maracujá, suco de laranja, suco de morango. Não vai mudar nada. Você pode comer pão Puma, pão Seven Boys, pão da Panko, pão da Juliana. Tem várias marcas. Não vai mudar nada. Tudo isso aí é para carne. O verdadeiro salvo está lá dentro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por isso que Paulo disse em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida e nem... Por que ele falou isso? Porque o que se come e o que se bebe é para a carne. E quem é salvo é o homem interior. Está claro ou não está claro, hein? Está claro ou não está claro? Aí vem o Batista. Não, mas Jesus deixou duas ordenanças para nós. Primeiro, que vocês batistas não são judeus, são gentios. E não há ordenança para gentil. Teologia não ensinou isso para o seu pastor? Os 5, 6 anos de teologia não ensinou isso para o seu pastor? Que não há ordenança e nem mandamento para o povo gentil? Porque a palavra gentil significa estranho ou estrangeiro. A teologia não ensinou para o seu pastor que ordenanças e mandamentos era somente para o povo judaico. Judeu, hebreu, gentil não tem nada a ver com isso. Dá um sinal, quem está entendendo. Por isso que nesse ministério não tem lógica comer, beber, se molhar, ungir a carne com óleo. Alô, você unge a carne com óleo de manhã, quando é à tarde você tem que enterrar ela no cemitério. É ou não é verdade? Ah, eu estou em jejum já faz 3 meses. 3 meses? Hoje faz 3 meses e 1 dia. Então, à noite você vai morrer e vai ser enterrado. Com jejum e tudo. Vai ser enterrado igual aquele que não fez jejum. Você fez jejum, vai ser enterrado. Você não fez jejum, também vai ser enterrado.
Você está comendo aí pão e bebendo suco, você vai ser enterrado. E aquele que não come também vai. Por isso que eu vou ler João 6. Abre aí, ó. João 6, 63. João 6, 63. Jesus, hein? Alô, quem crê em Jesus, diga amém. Jesus falou, João 6, 63, ele diz: o Espírito é o que vivifica. Diga, vivificar, diga isso. Diga, dar vida. Então você tem vida porque você tem o Espírito. Você tem vida por causa do Espírito. Está claro ou não está claro? Por isso que quando sai o Espírito, o que acontece? O homem morreu. Quando sai o Espírito, o homem morre. É ou não é verdade? Alô, quando eu fui arrebatado, o meu Espírito saiu do meu corpo. Quando eu fui arrebatado, um anjo do meu lado direito enfiou a mão aqui nas minhas costelas assim, ó, enfiou as duas mãos assim, ó, enfiou as mãos, puxou o Espírito para fora. E eu me vi ali, ó. Eu do lado do anjo eu me vi ali. Porque eu sou um Espírito. Aquele corpo ali, ele tem nome. Aquele corpo chama-se Marcos Gomes. É o nome da terra. Mas eu tenho um nome no céu. Esse é o nome da... Marcos Gomes é o nome da terra. O nome do céu é outro. Então quando o anjo enfiou a mão na minha costela, puxou o Espírito para fora. Não precisa fazer cara feia que não dói não. Não dói nada. O anjo enfiou a mão assim e puxou o Espírito. O anjo enfiou a mão aqui na costela, nem senti nada. Enfiou as duas mãos assim e puxou o Espírito para fora. Eu já fiquei em pé do lado do anjo e o meu corpo ali, caído ali. Eu vi ali e eu vi os irmãos orando tudo. Os irmãos orando. Tudo orando, as irmãs. Eu lembro todos que estavam orando. Nós estávamos numa reunião de oração quando eu fui arrebatado. O anjo chegou, enfiou a mão na minha costela e arrancou para fora. E me levou para o paraíso. Outro dia eu vou contando mais. Senão eu vou mudar do meu assunto aqui. E quando eu voltei do arrebatamento, do jeito que o anjo me tirou, ele colocou. Nós chegamos do céu, do paraíso, do terceiro céu, paramos ali. Eu vi as pessoas, estavam até comendo pipoca. Depois da oração, os irmãos faziam pipoca, né? Na casa que nós estávamos orando. Depois da oração, terminava a oração, aí fazia uma pipoca, aquela bacia, todo mundo comia. Quando nós chegamos, eu vi os irmãos todos comendo pipoca. E eu lá, eu aqui, o anjo e o meu corpo lá deitado, caído no chão. E os irmãos tudo comendo pipoca. Nós chegamos ali, ninguém nem percebeu. Aí eu falei para o anjo, você está vendo, eles nem perceberam. O anjo fez assim. Aí quando eu fui falar de novo, ele me pegou e pôs dentro do corpo e saiu. Aí eu olhei para ele assim, quando ele sumiu. Nunca mais. Porque não é segundo a minha vontade. Dependesse de mim, eu não queria que fosse embora nunca. Provavelmente ele está aqui do meu lado. É que agora eu estou na carne e eu não consigo vê-lo. Mas quando eu estava só em espírito, eu o via. Normalmente, igualzinho eu vejo vocês, eu via ele. Está claro ou não está claro? João 6, 63. Diga, o Espírito é o que vivifica. Diga isso. Diga, o Espírito é o que dá vida. Olha lá, ó. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada serve. Tem alguma Bíblia que diz a carne para nada presta? Tem alguma aqui? Levante a mão se a sua diz. Nenhuma hoje? Nenhuma Bíblia diz a carne para nada presta? Para nada aproveita. Já é a terceira versão, tá vendo? Uma para nada serve, outra para nada aproveita, e tem uma antiga que diz para nada presta. Eu adoro isso aí, porque essa aí já rasga mesmo. A carne para nada presta. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras, Jesus falou, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Diga, as palavras que eu estou ouvindo agora são Espírito e vida. Para você aplaudir a Deus? Por isso que você sempre sai melhor depois que acaba o culto. Você nunca sai pior. Você sempre sai melhor do que quando você chegou. Porque as palavras que você ouve são Espírito e vida. Olha que rosto maravilhoso, bonito. Olha que rosto bonito. A palavra te dá vida. Amém? Vamos ler mais um texto? João 3. João 3, verso 6. João 3,
verso 6, Jesus falou: o que é nascido da carne é carne, não tem jeito. Nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, em maiúsculo, é Espírito, em minúsculo. Espírito quer dizer vida. Tem revelação, tem entendimento. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque o contexto diz a respeito de Gamaliel. Olha lá. Aqui, ó. Desculpa, Nicodemos. Gamaliel em Atos capítulo 5. O texto diz a respeito de Nicodemos. O Nicodemos foi ter com Jesus de noite e, Senhor Jesus, olha, o senhor pregou lá, tal, não sei o quê, eu queria entender, o senhor disse que tem que nascer de novo, como é que eu vou nascer de novo, tal? O Nicodemos, e ele já era teólogo, doutor da lei, escriba, fariseu, mas ele não entendia, porque ele era apenas nascido da carne. Alô, tá cheio de nascido da carne, tá cheio. Às vezes a pessoa conhece a Bíblia, mas ele é nascido da carne, ele não tem vida. Esse aí eu não posso falar, senão ele processa. Tem um apresentador aí na Rede Globo, de noite. Tem um apresentador aí na Rede Globo de noite, ele é apresentador de noite. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Mas ele é nascido da carne. Não adianta só conhecer a Bíblia. Porque ele é poliglota, ele fala várias línguas, ele conhece o inglês, o russo, o alemão, o castelhano, ele fala várias línguas, então ele estudou e ele conhece a Bíblia, de cor e salteado. Eu já vi lá entrevista com um teólogo, e ele conversa assim, igual um crente velho de igreja, cita os textos, Jesus falou, mas Mateus, Moisés, ele conhece a Bíblia toda, mas é um nascido da carne. Abre um parênteses, ainda que seja filho de Deus, ovelha, fecha parênteses. Porque para ser nascido do Espírito, não basta ser ovelha. Há ovelhas nascidas da carne. Salvo pela graça. Mas nascido da carne. Apenas religioso ou religiosa. Por isso que Paulo escreveu Romanos 12:11, onde eu falei, sede fervorosos no Espírito. Por quê? Ali Paulo ia saber quem que é o nascido do Espírito e quem que é o nascido da carne. O nascido do Espírito, ele tem vida, abençoado. Deixa eu dar um exemplo aqui. A oração de um nascido da carne é uma oração fria, que você não sente nada. Uma oração religiosa. Ainda que use textos bíblicos, cite textos, a oração do nascido da carne é uma oração fria, que não tem vida. Mas a oração do nascido do Espírito, você sente até arrepios. Não que seja padrão sentir arrepios, mas a oração do nascido do Espírito é testificada em seu espírito. A oração, a pregação, o ensino, ele é testificado. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. O Espírito testifica. Por quê? Porque é nascido do Espírito com o nascido do Espírito. Aí testifica. Mas se for alguém nascido da carne pregando, ensinando, orando, você não vai sentir nada. Você vai sentir a vontade de ir embora. É o que você vai sentir. Porque é uma coisa fria. Uma coisa apenas meramente religiosa. Quem está entendendo? Eu já vi padre fazer casamento com um livrinho na mão. Como é que você faz um casamento com um livrinho na mão? Se o casamento é único. O casamento, ele transmite, e tem que transmitir, sentimento, amor. Como é que você vai com um livrinho na mão? Eu já vi padre fazer velório com o livrinho na mão. Ele já vai com o livrinho, porque o livrinho está pronto. Não é só padre, não. Os metodistas também têm um livrinho já pronto. Metodista tem um livrinho já para casamento, para aniversário, para velório, está tudo prontinho. Tem várias denominações que tem. Um livrinho já pronto. Alô, pastor, 3:30 da manhã. Oi, o irmão João morreu. Vixe, agora? Ai, eu tenho meu livrinho. Página 33, velório, está aqui. Aí só coloca o nome do irmão João. Irmãos, nessa noite, queremos dar glória a Deus pelo irmão João, que sempre foi filho de Deus, fiel a Deus. Ele está lendo. Se uma criança dá um tapa no livrinho, ele já pronto, você não sabe mais falar nada. Porque ele está lendo um livrinho.
Quem está entendendo? Isso é religião. E o que é ser dirigido pelo Espírito Santo? Não precisa nada dessas coisas, irmão. Quem é dirigido pelo Espírito? Abre em Marcos para você. Abre em Marcos, vamos lá. Antes de João, Lucas. Antes de Lucas, Marcos. Abre aí, ó. Olha aqui como que é diferente. Marcos 13, verso 11. Olha como que é diferente. Eu não quero glória não, nem medalha, tá? Mas sou acostumado a pregar a hora sem nem pegar na Bíblia. Eu uso a Bíblia por causa de vocês. Porque tem gente que demora para achar, não sabe onde está escrito, né? Então, para não ficar pensando que estou mentindo ou inventando, aí eu uso a Bíblia. Mas eu podia chegar aqui e ficar aqui 2 horas, 3 horas, sem pegar na Bíblia. Só pregando pelo Espírito, no mover do Espírito. Porque a palavra está dentro de mim. Eu não preciso do livro, porque a palavra está dentro de mim. Eu não preciso do livro, eu tenho 40, mais 44 lá em casa. A palavra está dentro de mim. Está claro? Marcos 13, 11. Você não vê como que eu acho rápido ó, os textos, por quê? Está tudo dentro de mim. Eu só uso por causa de vocês. Por causa do Senhor. Você acha que eu não sei o que está escrito em Efésios 2:8? Em Hebreus 2:14? 2 Coríntios 5:17? Romanos 8:1? Romanos 8:2? Romanos 8:16, 17, 15? Eu posso voltar. Romanos 5:1? Romanos 6:3? Romanos 6:4? Romanos 6:14, 15? Romanos 6:10 e 11, maravilhoso. Eu posso citar tudo de cor salteado. Eu não preciso do livro. Livro eu tenho mais de 40. A palavra está dentro de mim. E essa ninguém tira. Pode prender, pode fazer o que quiser. Está dentro de mim. Está claro ou não está? Uma salva de palmas ao Senhor, por favor. Ninguém tira, está dentro de mim. Olha lá, ó, Marcos 13, 11. Quem já achou, diga amém. Marcos 13, verso 11. Olha o que Jesus falou. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Viu, pastor? Abandona o livrinho e enchei-vos do Espírito Santo. Joga o livrinho fora. O livrinho que já fala o que tem que falar no aniversário, né? O que tem que falar num velório, o que tem que falar num casamento, o que tem que falar nas bodas de ouro. Joga o livrinho fora. Você precisa do Espírito Santo, ele já está em você. Quem recebe? Marcos 13, 11. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O que vos for dito ou dado naquela hora, isso falai, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? É assim que eu vivo há 22 anos. É assim que eu vivo há 22 anos. Ou você acha que eu preparo pregação para velório, pregação de domingo, pregação de quarta, pregação de aniversário, pregação de casamento? Eu não preparo nada, irmão. Eu falo o que o Espírito Santo me dá. Eu falo movido pelo Espírito Santo. Os profetas eram assim. Os apóstolos eram assim. Ou você acha que Paulo fez escola dominical? Você acha que Pedro, Tiago e João fez escola dominical? Domingo de manhã ele ia com o livrinho para a igreja para fazer escola dominical. Separava as classes. Ó, aqui os juniores, aqui as crianças, aqui os solteiros, aqui os casados. Que religiosidade. Ficou claro aí, pessoal? Separar classes para quê? O evangelho é um só para todos. Por que você vai separar as pessoas se o evangelho é um só para todos? Quem entende essas coisas? O evangelho para o adulto é o mesmo para a criança, para o solteiro, para o casado, para o adolescente. O evangelho é um para todos. Amém, irmãos? Mas a religião, ou o homem religioso, vai lá e fica separando. Mais um texto? Vamos para Romanos capítulo 8. Estou terminando já. Romanos 8. O assunto de hoje? Alimente o seu espírito. Você, desde quando nasceu, não vem alimentando a sua carne? Talvez você é forte, né? Tem saúde, tem alimentado sua carne. Tem alimentado sua alma, comprado o carro que você sempre desejou, montou a casa do jeito que você sempre quis, comprou a roupa da cor que você queria, do jeitinho igual. Se alimentou a sua alma. Quando vai comer uma pizza, você pega o cardápio, tem lá 50 modelos de pizza.
Você come aquela que você mais gosta. Você está alimentando sua alma, os desejos. Mas você também tem que alimentar seu espírito. Porque se você não alimentar seu espírito, você pode cair em grandes problemas e não saber resolvê-los. Por quê? Porque está fraco no espírito, está pobre no espírito, não tem entendimento espiritual. Por isso que as pessoas recorrem a pai de santo, recorrem a macumba, recorrem a frango jogado na encruzilhada, e a trabalho de feitiçaria, porque a pessoa ela não tem direção, ela não sabe o que fazer. As pessoas recorrem a tudo. Quando a pessoa está morrendo afogada, ela morre de medo de cobra. A pessoa morre de medo de cobra, não chega nem perto de cobra. Mas quando ela está morrendo afogada, você joga uma serpente, ela pega e enrola, porque ela quer sair dali. Ainda fala assim, pode puxar que eu estou firme. Aí a pessoa fala, é uma cobra, não tem problema, depois joga ela fora. Primeiro eu quero sair daqui que estou morrendo afogado. Não é assim? Por isso que a Universal está enchendo a cara de ganhar dinheiro, né? Porque as pessoas desesperadas vão tudo para lá, né? Jogam uma cobra, uma serpente, eles pensam que é uma corda, mas estão morrendo afogado. Deixa eu pegar aqui mesmo, né? Para não morrer afogado, eu pego qualquer coisa, né? Para não morrer afogado, eu pego qualquer coisa. Vou em qualquer lugar mesmo, porque estou morrendo afogado, não tenho o que fazer, eu estou desesperado. Estou desesperado, então eu vou aqui mesmo. Mas está na hora de você alimentar o seu espírito. E comer alimento para adulto. O alimento que o Filho de Deus deve comer. Ele foi predestinado para comer este alimento. E não sal grosso, né? Ampola com óleo, copo com água, tijolinho. Não, o Filho de Deus foi chamado para comer esse alimento. Quem pode falar amém? Romanos 8,2, estou terminando já, hein? Romanos 8,2, olha lá, ó. Paulo falou, Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito de vida, existe uma lei espiritual. Diga, a lei do Espírito de vida. Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado. Como é que eu posso ser um pecador se a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou do pecado? Tem mais alguém aí? Quando o espírito está forte, bem alimentado, ele entende que ele não é um pecador, porque ele foi perdoado e justificado. Agora, quando a pessoa é fraco de espírito, não tem conhecimento, não lê a Bíblia, então não, eu sou um pecador sim. Claro que eu sou um pecador. Onde se viu falar que eu não tenho pecado? Porque ele não tem conhecimento nenhum. Ele é um pobre de espírito, ele é fraco de espírito. Ele não tem conhecimento, ele nunca leu nada. Então, o que ele tem dentro dele é o que a tradição religiosa deu para ele. O ser humano nasce e logo já empurra uma religião nele, né? Não é assim? Já empurra a religião nele. Aí, ele já nasce salvo, ele cresce, tira aquilo da mente dele. Não, você não é salvo não, você é um pecador. Então eu sou, né? Todo mundo aqui é pecador, então só eu que não vou ser? No meio de 1000 pessoas, só eu que não vou ser pecador? Se todos são, eu sou também. Aí ele pega e aceita. Na religião é assim. Mas aqui na graça e no apostolado é diferente. Aqui nós só cremos se estiver escrito. Porque se estiver escrito, eu creio. Último texto da noite. Eu deixei para último mesmo de propósito. Eu falei que o último texto seria fechado com chave de ouro, irmão. O assunto de hoje, alimente o seu espírito. Para que você não seja enganado por lobos disfarçados em ovelhas. Está cheio de lobos, hein? Mateus 7,15. Está cheio de lobos disfarçados em ovelhas. Quando você alimenta o seu espírito, você sabe discernir quem é lobo e quem é ovelha. Salmo 125, último texto da noite, para terminar. Salmos 125. Quem já achou, diga amém. Ninguém falou amém porque ninguém achou. De novo, Salmo 125, quem já achou? Amém. Amém. Salmo 125, verso 1. Olha lá, ó. Aqui fala de uma pessoa que é bem alimentada no Espírito. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Uma pessoa que tem o seu espírito alimentado,
Ele não perde para a doença, ele não perde para a enfermidade, ele não perde para a crise do país, ele não perde para nada. Sabe o que ele fala? Todas as coisas colaboram para o meu bem. Romanos 8, 28. Uma pessoa que é forte no espírito, ele entende a vontade de Deus. Como Paulo disse em Efésios 5, ele se enche do Espírito Santo e ele entende qual é a vontade de Deus. Uma pessoa que se alimenta do Espírito, ou no Espírito, da palavra de Deus, ele é uma pessoa forte. Ele vence a vida, ele vence o mundo, ele vence as drogas, ele vence o vício, ele vence a carne. Crente da lei joga a culpa no diabo. Alguns crentes em graça jogam a culpa na carne quando erram. É que a carne... Não, mas o apóstolo aqui não joga a culpa em ninguém. Nem no diabo, porque foi aniquilado, e nem na carne, porque ela está debaixo dos meus pés. Quem reina em minha vida é o meu espírito. O meu espírito reina em vida sobre a minha carne. Por isso que eu digo, como Paulo disse em Gálatas 2, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não brinco de igrejinha, eu não brinco de religião. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é o próprio Deus em mim, Criador dos céus e da terra. Para quem que eu perderei? A quem temerei? A quem me recearei? O Senhor habita em mim, o Criador, o Espírito Santo. Qual doença que é maior que o Espírito Santo? Qual vício que é maior que o Espírito Santo? Qual problema que é maior que o Espírito Santo? Qual luta, qual tribulação que é maior que o Espírito Santo? Por isso que eu digo aqui, como está escrito, e está dentro de mim, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Abba, Pai, alimente-se! Alimente-se do Espírito e seja forte como eu. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.